dia 23 de maio de 1966. É jurista, professora universitária, promotora, conferencista e palestrante nacional, além de ser escritora e poeta. Seus pais, Wilson Pires Ferro e Eunice Graça Marcília Almeida Ferro, estimularam o aprofundamento de seus estudos. Seu pai comprava para ela livros de literatura inglesa e francesa, fazendo com que se apaixonasse pela literatura e pela história. Soma em sua trajetória o amor pelo direito, história e literatura, áreas pelas quais se destacou. Luísa estudou ensino fundamental e parte do ensino médio na Escola Santa Teresa, em São Luís, durante o período de 1972 a 1982. No ano de 1983, a família muda-se para o Rio de Janeiro, onde ela conclui o ensino médio na Escola Itamaraty. Voltando para São Luís, ela ingressa no curso de Letras, onde forma-se no ano de 1988. Logo depois, ingressa no curso de Direito, onde conclui no ano de 1993. De 2000 a 2003, Ana Luísa esteve afastada de suas funções ministeriais para cursar o mestrado e doutorado em Ciências Penais na tradicional Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2002, ela conclui mestrado e em 4 anos depois conclui doutorado. Nesse mesmo ano, foi aprovada no concurso público para ingresso na carreira inicial do Ministério Público, tomando posse em 3 de janeiro de 1994, exercendo o cargo de promotora de justiça como substituta e depois como titular promovida por merecimento. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, ocupando a cadeira número 36. É também membro efetivo desde 2004 da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, ocupando a cadeira número 5. Na Academia Caxiense de Letras, ocupa a cadeira número 9, além de membro de honra da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica. Agora, nesse momento, iremos assistir uma entrevista com Ana Luísa Almeida Ferro, escritora, promotora e doutora, sobre as suas contribuições para a literatura maranhense e as suas obras. Foi mais vendida? Qual foi a obra que marcou mais a sua vida literária? Eu creio que o meu livro mais vendido até hoje, por incrível que pareça, tenha sido o primeiro, O Tribunal de Nuremberg, esse aqui. Porque é um tema universal, né? E esse foi a minha monografia de conclusão do curso de Direito. Mas vocês sabem das dificuldades que o autor maranhense tem aqui. Então, ele só foi publicado quando eu fui fazer o mestrado, doutorado em Minas Gerais. Aí eu procurei uma editora e levei o trabalho. Qual foi a segunda pergunta? Qual foi o mais importante para a sua carreira? Eu acho que eu citaria dois. Esse aqui foi o que me abriu caminhos. Foi o Crime Organizado e Organizações Criminosas Mundiais. Foi por ele, inclusive, que eu fui, uma curiosidade, eu fui entrevistada no Jô Soares por esse livro. E é a minha tese de doutorado. Então, foi um livro que me deu mais trabalho, porque ele tem análise de direitos estrangeiros, como, por exemplo, o direito americano, 4 códigos estaduais, né? Ele possui também resoluções da ONU, tem textos também de direito espanhol, francês, italiano, tal. Então, foi um livro muito trabalhoso. Mas o que me deu assim, mais prazer é inegável, porque quando você homenageia a sua cidade, né, foi o 1612. Né? Por quê? Primeiro, ele é um livro que fala sobre a fundação de São Luís. Era um sonho antigo do meu pai, papai era historiador, era professor aposentado do curso de Direito, então ele sempre me incentivou, ele achava que havia uma lacuna na bibliografia. Então ele foi me empurrando, não, faça, e eu ainda escrevendo o livro, ele termina o livro. Infelizmente ele faleceu antes do livro ser concluído, mas a apresentação do livro é dele. Bom, sabemos que a senhora publicou livros de direito e também livros literários. Qual é você tem mais prazer em escrever, livros literários ou livros em relação ao direito?
são duas coisas diferentes, mas que me dão igualmente prazer. Só que eu exercito lados diferentes meus. Por exemplo, quando eu escrevo um livro de jurídico ou um de história, é o meu olhar científico que é privilegiado. É o olhar de pesquisadora, né? Que é um olhar diferente do ficcionista, do poeta, né? Então, quando eu vou para a poesia, aí é o olhar estético. Então, os dois me dão prazer. E eu também não acredito nessa coisa de campos estanques, né? Poesia não pode se misturar com direito. Por exemplo, eu, de forma subreptícia, em algum texto meu científico, eu coloco, ou tento colocar algum tipo de texto poético. Eu não sei se vocês já notaram que Mário Meirelles, nosso grande historiador, ele costumava fazer isso nos livros dele. Né? Quando ele fala a cidade de La Ravardère e tal, e ela foi abandonada por seus fundadores e tal, e depois isso, ele usa no livro França Equinocial, ele usa um texto poético para descrever um fato histórico de forma muito elegante. E eu acho isso maravilhoso, essa conexão de poesia com direito, poesia com história, né? Eu acho isso fascinante. Caminham juntos. A literatura, a história, poesia, tem tudo a ver. O direito e a história, muitas vezes, são matéria-prima com que se trabalha na poesia. Né? São fontes para a gente fazer um poema, né? Muitas vezes. Né? Então, eu gosto dessa mistura. Né? Claro que a gente, num texto científico, você também não pode dar livre vazão, digamos assim, a poesia, porque até o objetivo do texto é diverso e as regras do texto, né? Você tem que levar em consideração. Porém, isso não quer dizer que aqui, ali, você não possa inserir, né, alguma coisa de poesia assim, domada, digamos, entre aspas. Sim, verdade. E por outro lado, a poesia se alimenta dos fatos, né, da história, né, do direito, a justiça é um tema muito bom para se trabalhar na poesia. Né? Então, eu acho que é isso. Bom, nós encerramos a nossa entrevista por aqui com a nossa escritora e promotora Ana Luísa Ferro. Nós agradecemos a sua presença, nós agradecemos a entrevista que foi nos dada. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço a vocês, né, por me darem essa honra, né, de estarem aqui. Vocês são o futuro da nossa literatura. Eu vejo em vocês o brilho no olhar, né, quando falam de literatura, e é isso que nós precisamos, porque o Maranhão tem muito potencial e nós precisamos recuperar esse nosso título. Esse título é nosso, nós só precisamos revitalizar essa nossa tradição de Atenas brasileira, porque o maranhense tem muito a oferecer ao mundo, não é só ao Brasil não, é ao mundo. Muito obrigada a vocês.